Será que houve corrupção durante a ditadura ou essa questão só começa a aparecer com o governo do PT? Recentemente, Amir, num desses programas de canal pago, houve um encontro entre o filho do Vladimir Herzog com o responsável por fazer agora um estudo de revisão da história e recolocar as coisas nos eixos, né? O militar, ele cita que houve um restabelecimento do regime por conta de um avanço do comunismo em nível global dentro de uma guerra fria. Seria trazida à tona agora uma nova verdade. E aí o filho do Vladimir Herzog falou, não há novas e velhas verdades, existe a verdade, aquilo que aconteceu. O que aconteceu já é um consenso internacional de tortura e tudo mais. Vamos falar um pouco sobre corrupção, essa grande bandeira que hoje em dia é levantada e que tem virado o nosso país pelo avesso. Como você vê a corrupção nos tempos em que se instalou a Revolução de 1964 para uns ou o golpe de 1964 para outros? Nessa época, eu trabalhava num grande grupo, trabalhava muito ligado ao governo. Naquela época, os grandes grupos operavam num regime chamado reserva de mercado e ditavam os preços aqui que o mercado tinha que pagar, porque sendo grandes grupos, eles tinham ou monopólio ou oligopólio daqueles bens em que eles produziam ou serviços. Eles conseguiam barrar a importação de qualquer produto ou serviço que ameaçasse, vindo do exterior, a concorrência aqui dentro. E para isso era muito importante ter pessoas que comandassem a CACEX, que era o órgão que aprovava as licenças de importação e que, se não interessasse ao grande grupo que algum produto viesse do exterior, a CACEX barrava ele ali. Essa era uma realidade, todo mundo sabia disso, e esses grandes grupos então tinham total domínio dessa operação e conseguiu impor os seus preços. Essa era uma das características que eu chamo de corrupção. Quem acabava pagando a conta dos preços mais elevados aqui, às vezes bem mais elevados, às vezes o dobro, o triplo do preço internacional, quem pagava era a população, ou aquelas empresas que dependiam daquela matéria-prima que era produzida por um grande grupo. E outra questão que também chamava muito a atenção era que esses grandes grupos usavam os recursos que vinham do BNDE. Naquela época não tinha o S, era apenas Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que fornecia empréstimos com taxas negativas, ou seja, com correção monetária pré-fixada em 20%. Você tinha inflações de 30%, 40%, 50%, a empresa que tomava o empréstimo pagava apenas uma correção de 20%. Isso era dinheiro público dado de graça, dando para o lucro direto dos grandes grupos. E esses grandes grupos trocavam, portanto, no esquema financeiro que eles tinham de empréstimos, todos os empréstimos externos que tinham taxa de juros bem mais elevadas, trocavam por dinheiro de graça. Era a sociedade pagando do bolso dela para grandes grupos econômicos e, portanto, essa era uma das formas muito usadas e que viabilizou grandes grupos econômicos que se socorreram do dinheiro do BNDES. E muitas vezes a Petrobras foi usada para substituir grandes grupos que fizeram alguns investimentos que não deram certo. E aí a Petrobras assumia essas subsidiárias desses grupos que não deram certo, assumindo o prejuízo para ela. Isso aconteceu e muito. É importante que a gente destaque essas questões, porque muita gente pensa que a corrupção é uma coisa que aconteceu agora, há pouco tempo, alguns anos atrás, que veio com o governo do PT. Não é assim. É bom que as pessoas tenham uma visão correta disso, para não se iludir, porque a corrupção ela existe desde que Cabral descobriu o Brasil e que as coisas rolam, sempre procurando beneficiar as pessoas que têm mais renda, que têm mais poder político, que vão se locupletando, vão crescendo suas riquezas às custas dos demais. Então, a gente tem que prestar muita atenção a isso. Não é de agora que esse problema existe. Ele vem sendo mascarado pela falta de
perspectiva e visão histórica das coisas como elas se dão. É bom que a gente fale isso, porque senão a gente vai achar que naquela época da ditadura você não tinha corrupção, que as coisas eram diferentes. O preço das obras funcionavam sempre sob o regime de cartel, onde as grandes empreiteiras se juntavam e definiam os preços de cada obra, e assim era executado. Grandes obras, como Itaipu, etc., foram feitas através do regime de cartel. E se o setor público paga um preço elevado nessas obras, quem paga isso não é o setor público, é a população, que através dos impostos está pagando esses grandes desvios que vão normalmente para grupos poderosos. Isso é bom que fique claro, porque senão a gente passa a ter uma visão meramente política e ideológica, no mau sentido, porque não é assim que as coisas funcionam. Oi, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a participação de vocês em comentários, críticas, sugestões importantes que estão ajudando essa página a ser um veículo de discussão de ideias, especialmente ligadas à economia e à política. Em segundo lugar, eu queria pedir a sua presença no Facebook, onde você pode recomendar essa página. Entre no nosso canal no YouTube, Palavra de Amir. Inscreva-se e lembre-se, você tem que acionar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Vamos em frente, sigamos juntos.